Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Bio Revisando. Eu sou o professor Vitor Silva e hoje a nossa aula está um pouquinho diferente. Por quê? Eu costumo geralmente fazer os desenhos animados e representar através de gráficos e representações. Só que aqui foi uma aula meio que tipo, faz logo. Alguns alunos meus me pediram para me gravar essa aula rapidinho. E como geralmente eu perco muito tempo fazendo os desenhos, a edição de vídeo, eu já tinha um slide pronto e resolvi fazer desse método. Mas não se preocupe, se você quiser que eu faça do método tradicional, através dos rabiscos, é só deixar aqui nos comentários. Bom pessoal, a nossa aula hoje é sobre citologia. Vamos dividir a citologia em algumas partes. A primeira parte hoje é sobre membrana plasmática. Isso mesmo. Nós vamos falar alguns conceitos básicos que auxiliam nos mecanismos da troca de substâncias. Mas antes de iniciar a nossa aula, não esqueça de curtir o nosso vídeo, curtir o nosso canal no YouTube e comentar as suas dúvidas. Vamos lá para a nossa aula. Bom, galera, o que é a membrana plasmática? Já sabendo que toda célula possui três partes básicas, seja ela eucariótica ou procariótica, sabemos que a célula ela tem a característica de um ovo. Ela compõe três partes que vai da membrana plasmática, que é o revestimento da célula, o citoplasma, que é um líquido onde as organelas vão estar incrustadas, e o núcleo, que é onde vai estar armazenado nosso material genético. Então, é só você imaginar como o ovo. O ovo tem a casca, a clara e a gema. Imagine que a membrana plasmática seja a casca, ok? Então, o que é a membrana plasmática? A membrana plasmática nada mais é que uma película que se comunica do meio interno com o meio externo. Essa película, pessoal, ela foi proposta no ano de 1972 pelos biólogos Singer e Nicholson, a qual eles propuseram o modelo do mosaico fluido, que é a estrutura a qual eles explicaram a membrana plasmática. Ele vai possuir essa denominação porque a membrana plasmática vai se assemelhar a um mosaico. A membrana plasmática ela é composta basicamente por uma bicamada de fosfolipídio associado a proteínas, ok? Entre as características gerais, eu também posso chamar a membrana plasmática de membrana celular, membrana citoplasmática ou simplesmente plasmalema. Aqui nós temos uma imagem vista do microscópio, um microscópio eletrônico. E como eu falei anteriormente, ela está presente em todos os tipos de células, seja ela eucarionte ou procarionte, podendo ser visível apenas no microscópio eletrônico. Bem já dito que ela é composta por uma bicamada de fosfolipídio, e ela também pode possuir também um colesterol que pode movimentar entre o lipídio, conferindo a sua meabilidade à membrana. Ela também vai ter algumas proteínas periféricas que não vão atravessar a membrana, e as proteínas integrais que vão atravessar a membrana, facilitando seus canais de comunicação. A membrana plasmática também pode apresentar glicoproteínas e glicolipídios que formam o glicocálix. O glicocálix é uma região que vai identificar alguns agentes inerentes que queiram entrar na membrana e também vai funcionar como meio comunicativo entre outras células. Entre as funções da membrana plasmática, ela vai apresentar permeabilidade seletiva. O que é permeabilidade seletiva? É quando a membrana ela tem a capacidade de controlar o que entra e o que sai da célula. Imagine que essa permeabilidade seletiva seja como uma segurança de uma festa. Por exemplo, se você tiver um ingresso para entrar numa festa, você entra. Se você não tiver o ingresso para entrar na festa, você não entra.
E se você está na festa e quer sair, você tem que apresentar algumas características que lhe identifiquem quando entrar novamente. Funciona mais ou menos assim. Vai auxiliar também na proteção de estruturas celulares. Ou seja, pode ter algumas células invasoras que queiram adentrar a membrana, ela vai saber identificar. Ela também vai delimitar o conteúdo intracelular com o extracelular, ou seja, garantindo sua fisionomia e sua integridade da célula. O transporte de substâncias também é essencial ao metabolismo celular, onde nós vamos ver dois tipos de transporte de substâncias. E sem esse transporte de substâncias, era impossível que a célula funcione, pois a célula ela precisa receber nutrientes e também eliminar substâncias. Ok? A membrana plasmática, como eu falei para vocês, ela é composta por uma bicamada de fosfolipídio. O que é um fosfolipídio? O fosfolipídio ele vai estar associado com o meio extracelular e o meio intracelular, essa região aqui. Ele vai possuir uma cabeça hidrofílica que vai auxiliar na passagem do solvente e uma cauda hidrofóbica. Como eu falei para vocês, é uma bicamada, comunica-se com o meio extracelular e o meio intracelular. A membrana plasmática ela tem uma característica de ter alta capacidade de regeneração e também de elasticidade. E uma dessas características vem por função do fosfolipídio. Ele vai se conectar às gorduras e proteínas que compõem a membrana. E como eu falei para vocês, ele vai possuir uma região polar, que vai ter a cabeça hidrofílica, e uma região apolar, que no caso é a cauda hidrofóbica. A porção polar ela volta para o meio exterior e a porção apolar é voltada para o interior da membrana. Eles podem se mover, permitindo a sua flexibilidade e elasticidade da membrana. Aqui nós temos um desenho básico aqui da membrana plasmática, é a região que delimita o envoltório celular. Aqui a sua camada fosfolipídica associada às proteínas, podem apresentar glicoproteínas, podem apresentar glicolipídios e que compõem o glicocálix. A membrana plasmática ela também apresenta algumas funções especializadas. Entre essas funções especializadas, eu posso citar as microvilosidades e também posso associar as junções celulares. O que são as microvilosidades? As microvilosidades são as expansões na membrana, parecido com o dedo de uma luva. A sua função é aumentar a superfície de absorção das células e elas podem ser encontradas nas regiões que revertem o intestino delgado. Nas junções celulares, eu estou falando a respeito do revestimento de superfície de organismos, no caso o tecido epitelial, o tecido que reveste a pele. Elas se mantêm muito unidas umas às outras, tanto com as suas estruturas especializadas, e eu posso associar com duas funções. Essas estruturas especializadas eu classifico com interdigitações e os desmossomos. O que são as interdigitações? As interdigitações, elas são superfícies do organismo que pode apresentar algumas dobras, mas que essas dobras funcionam como um certo tipo de encaixe, formando um quebra-cabeça. Esses encaixes eles vão garantir que as células possam ficar aderentes umas às outras. A outra função são os desmossomos. Aqui o desmossomo, do grego desmos, que significa ligação, e somatos, que é o corpo. Elas são placas arredondadas, formada entre as células vizinhas, de onde parte as substâncias colantes. Ela vai funcionar como um tipo de cola. Essa cola ela vai garantir que as membranas das células fiquem grudadas nessa região. Bom, agora vamos para o transporte através da membrana plasmática. O transporte ele é a capacidade da membrana de ser atravessada por algumas substâncias
e não por outras que definem a sua permeabilidade. Isso quer dizer, tudo pode entrar na membrana, mas nem tudo é permitido. Somente as estruturas, substâncias essenciais. E o que for de ser eliminado é expulso da membrana. Por exemplo, essa troca de substância é através da combinação da troca entre o solvente e o soluto. O solvente é quando o meio líquido se dispersa, por exemplo, a água. E o soluto é quando a partícula é dissolvida. Podemos citar os açúcares, os íons e os aminoácidos. Essa comunicação entre o soluto e os solventes é classificada em 4 grupos. O primeiro grupo ele é classificado como permeável, ou seja, permite a passagem do solvente e do soluto, ou seja, ambos vão acontecer essa troca. Tanto que a membrana plasmática ela é conhecida como permeabilidade seletiva. Vai atravessar apenas substâncias selecionadas. Quando ela é impermeável, ela não permite nem a passagem do solvente e nem a passagem do soluto. Quando ela é semipermeável, ela permite apenas a passagem do solvente, mas o soluto não pode entrar. Quando ela é classificada como seletivamente permeável, permite a passagem do solvente e alguns tipos de soluto específico, ok? Então, vamos entender como é que funciona o transporte de substâncias através da membrana plasmática. Eu falei para vocês, a passagem de substâncias através das membranas envolve um mecanismo a qual eu não vou utilizar gasto de energia e a qual também posso utilizar o gasto de energia. Quando eu não utilizo gasto de energia, eu chamo aquilo de transporte passivo. As substâncias deslocam-se do meio mais concentrado para o menos concentrado. Ou seja, eu parto de um maior gradiente de concentração para um menor. E esse tipo de transporte passivo, ele pode ser classificado em 3 tópicos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Já no transporte ativo, a qual vou utilizar gasto de energia, vai partir de um menor gradiente de concentração para um maior gradiente. As substâncias elas vão se deslocar do menor para a maior concentração. Eu posso classificar em 2 tópicos: bomba de sódio e potássio e endocitose e exocitose. Endo vem do termo para dentro, ou seja, quando as partículas são englobadas. Exo vem do termo para fora, é quando essas partículas englobadas são eliminadas, que podem ser apresentadas de 2 maneiras, ou por pinocitose ou fagocitose. Nós vamos entender mais adiante, mas aqui eu quero ver se não ficou nenhuma dúvida. Galera, quando eu falo que no transporte passivo as substâncias saem de um maior gradiente de concentração para o menor, é só você imaginar a subida de uma serra. Você está lá com seu carro no alto de uma serra e você quer descer essa serra. Necessariamente você vai gastar energia? Não. Basta você colocar o carro na marcha neutra e pisar para o carro não passar direto. Ou seja, você não vai utilizar, não precisa nem ligar o carro, na verdade, e muito menos gastar gasolina. Então, funciona mais ou menos assim. O carro se desloca sem gasto de energia, saindo de um maior gradiente para um menor gradiente. Agora você está lá embaixo de uma serra e você quer subir essa serra. Você vai subir essa serra com o carro desligado? Não. Você vai ter que ligar o carro, colocar na primeira marcha e utilizar a energia, ok? Também gasolina. Então, para subir essa serra, o carro tem que gastar energia, que lá na membrana eu chamo de transporte ativo, ok? Vamos entender melhor. Bom, pessoal, no transporte passivo por difusão simples, ele consiste na passagem de moléculas do soluto do maior local de concentração para o menor local de concentração.
até estabelecer um equilíbrio. Uma das funções da membrana plasmática é igualar as soluções. Então, ela é um processo lento, exceto quando o gradiente de concentração for muito elevado às distâncias percorridas, e também a passagem da substância se dá em resposta ao gradiente de concentração. Aqui nós temos um exemplo. Essa região aqui eu tenho maior quantidade de soluto. Ele vai passar para essa região até igualar as soluções. Ou seja, eu parto de um maior gradiente para um menor gradiente. E essa passagem só é permitida quando a membrana ela é permeável a esse soluto. E também tem que haver diferença de concentração do soluto de dentro e também de fora da célula. No transporte passivo por difusão facilitada, eu já estou dizendo um contexto facilitado. O que é que vai facilitar? São as proteínas. No transporte passivo por difusão facilitada, o que é que vai facilitar? Eu quero sair dentro de casa para fora. Então, o que é que acontece? O que é que vai facilitar a minha passagem? Uma porta. Imagine que essa proteína é uma porta. Ou seja, e tem uma velocidade bem maior do que a difusão simples. A passagem do soluto do meio de concentração é maior para o meio onde essa concentração é menor. A passagem do soluto se dá através de proteínas integrais que eu chamo de permeases, já que não conseguem atravessar por outras regiões da membrana. As proteínas vão facilitar a entrada e a saída de soluto. Só citar um exemplo aqui dos íons. Aqui nós temos o soluto, a proteína engloba, retira do meio interno para o meio externo, ou vice-versa, e ocorre dessa forma. Outro tipo de transporte passivo sem gasto de energia é a osmose. A osmose é a passagem de água de um meio menos concentrado, hipotônico, para o mais concentrado. Por exemplo, a água ela pode se movimentar livremente através da membrana, sempre do local de menor concentração de soluto para o maior. Ocorre um processo que eu chamo de pressão osmótica, ou seja, a água é forçada a atravessar a membrana. Aí aqui vem um exemplo. Nessa região aqui eu tenho uma célula túrgida, ou seja, ela está muito cheia de água. Isso quer dizer o seguinte: aqui está entrando água em muita quantidade e saindo em pouca quantidade. Quando entra muita água, sai sendo pouca a sua eliminação, a célula vai ficar túrgida. Eu vou chamar essa solução de solução hipotônica, ou seja, maior concentração de solvente dentro da célula e pouca de soluto. Quando a entrada de água na célula ocorre na mesma quantidade a qual ela é eliminada, assim também como o soluto, eu chamo essa solução de solução isotônica, onde as soluções ela exercem a mesma pressão osmótica, ok? Então ela está no meu sentido proporcional. Aqui é um exemplo claro onde entra pouca água dentro da célula e dessa pouca água ela é eliminada em grandes quantidades, faz com que a célula fique murcha, fique com aspecto desidratado. Isso que eu chamo de solução hipertônica. Então vamos pegar o macete. Aqui tem um exemplo da animação. Entra muita água, ela fica túrgida e no exemplo da célula animal ela pode estourar. Quando as soluções são iguais, na mesma quantidade que a água entra, ela sai, a solução está igual. Eu chamo de solução isotônica. Quando a célula perde muita água, o que acontece? A quantidade de soluto é maior que a dissolvente. Isso faz com que a célula fique desidratada. Um exemplo clássico: você pega um pedaço de carne fresco e adiciona sal. Com pouco tempo a carne vai estar ressecada, porque o sal é o soluto e vai fazer com que o pedaço de carne perca o solvente. E isso vai ficar desidratado,
ok? Quando nós fazemos alguma atividade física e estamos com sede, o que acontece? Estamos perdendo água e aumentando em nossas células a quantidade de sais. Então nós estamos meio que numa solução hipertônica. Na célula vegetal ocorre um processo parecido. A diferença é que na célula vegetal eu vou ter a presença da parede celular. Isso faz com que o quê? Enquanto aqui na célula animal, no seu estado túrgico, ela pode estourar, a parede celular vai evitar que isso aconteça, ou que ela resseque. Mas tem um detalhe, quando a sua célula perde água e está na sua solução hipertônica, a sua região vai desprender da parede celular. Isso faz com que a célula fique plasmolizada. Quando ocorre o contrário, quando ela ganha muita água e a parede celular fica com meio assim elástica, ela está no processo contrário, que eu chamo de desplasmolizada. É uma célula túrgida. E quando ela, no seu caso isotônico, que as concentrações estão iguais, mesma quantidade de água que entra, ela sai, ela está na sua situação flácida, que é no meio isotônico, ok? Bom, já no transporte ativo, como eu falei agora há pouco, eu vou utilizar gasto de energia. Um dos exemplos do gasto de energia é a bomba de sódio e potássio, ou seja, a passagem de íons de sódio e potássio para a célula devido às diferenças de suas concentrações. Por difusão, a função da membrana é igualar as concentrações. No transporte ativo isso não acontece, porque justamente o gasto de energia pelo bombeamento da bomba, ela vai fazer um sentido contrário da difusão. É um exemplo clássico. O potássio ele vai estar em maior concentração dentro da célula, enquanto o sódio, a sua maior concentração é fora da célula. Esse gradiente ele pode ser químico ou elétrico. Isso é muito importante para a questão das células nervosas e das células musculares por conta dos próprios impulsos elétricos. O transporte ativo ele age como uma porta giratória. Essa porta giratória faz com que a molécula seja transportada, ligando-se a outra molécula transportadora com uma enzima que se liga ao substrato. Ou seja, 3 moléculas de potássio são enviadas para fora da célula. Essas 3 pontinhos vermelhos são enviados para fora. Enquanto 3 moléculas de potássio são enviadas para fora, 2 moléculas de sódio são enviadas para dentro da célula. Isso faz com que as soluções fiquem, no caso, torna-se no interior da célula fique negativo, devido ao déficit de cargas positivas no interior da célula, ok? O transporte em bloco, que eu posso chamar por endocitose ou exocitose, ocorre simplesmente quando a célula transfere uma grande quantidade de uma substância de dentro ou para fora. Por exemplo, como eu falei para vocês, endocitose é quando a partícula é englobada. Aí nós temos exemplos clássicos, pinocitose e fagocitose. O que é a pinocitose? São partículas muito pequenas. Você pode ver aqui que a sua dimensão vai de 0,1 a 0,2 micrômetros. O que acontece? Essas partículas muito pequenas, ela pode ser ingerida a moléculas solúveis. O mecanismo pinocitótico envolve o gasto de energia e é muito seletivo para certas substâncias. O que acontece? A membrana ela engloba a partícula e ocorre um processo de invaginação. Aquelas pequenas partículas são englobadas e os seus nutrientes são extraídos. Já na fagocitose, quando a partícula é maior, ou seja, pode ser um fago. Você pode ver que o seu tamanho comparado à pinocitose já é bem maior. Aqui vai de 0,1 a 0,2 micrômetros e aqui vai de 1 a 2 micrômetros. Ou seja, é um exemplo da alimentação das amebas. As amebas, elas capturam seus alimentos
através de pseudópodes. O que são pseudópodes? Pseudópodes são falsas projeções, ou seja, a partícula se aproxima da membrana, ela engloba essas substâncias pelos pseudópodes e a partícula fica englobada dentro da célula. Ou seja, é um processo semelhante da pinocitose, sendo a única diferença é que o fato material envolvido ainda não está diluído, ele é bem maior. Por último, a exocitose ou plasmocitose é o processo de eliminação da célula com as suas substâncias que não servem mais. É como se fosse uma defecação celular, ou seja, vai ocorrer eliminação de substância através de bolsa citoplasmática, ou seja, a bolsa contendo o material a ser eliminado vai se aproximar da membrana e vai expelir o seu conteúdo, ok? Então fica mais fácil associar desse modo. Bom, pessoal, nossa aula sobre membrana ela chegou ao fim. Se você gostou, deixe seus comentários. Mas antes de finalizar nossa aula, eu quero deixar uma mensagem para você, ok? No meio desse momento crítico que nós vivemos aí da pandemia do Covid-19. Bom, galera, aí vai uma mensagem especial para vocês. Seja como uma membrana plasmática na vida. Tenha permeabilidade seletiva para algumas pessoas. Controle quem entra e quem sai. Priorize o transporte sem gasto de energia e mantenha intacta a sua bicamada fosfolipídica. E só fagocite aquilo que possa ser positivo para você, ok? Muito obrigado e até a próxima.